Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos, tudo bem com vocês? Sou o Diogo Baldino, professor de matemática do 7º ano, e hoje nós vamos falar do volume 2 do livro didático de vocês com construção de polígonos, triângulos. Então, pegue o seu livro didático, volume 2, caderno de matemática, lápis, caneta e borracha, e vamos nessa! No livro didático de vocês, volume 2, nós vamos relembrar um pouco sobre polígonos e vamos pegar a definição de polígonos regulares. Então, toda figura plana, não vazada, delimitada apenas por segmentos de reta que não se cruzam, é um polígono. Essa figura não admite linhas em seu interior, e seu contorno é chamado de linha poligonal fechada. Vamos relembrar alguns dos elementos de um polígono com um exemplo a seguir. Os elementos dos polígonos nós temos sempre, em primeira mão, os vértices, que são ali os encontros dos lados de cada polígono. Então, esses dois lados se encontram formam o vértice A, consequentemente, os dois lados se encontram formam o vértice B, consequentemente, o C e o B. A, B, C, D. Então, nós temos aqui um polígono de 4 vértices, consequentemente, um polígono de 4 lados. Os lados desse polígono são nomeados em função de seus vértices. Então, se eu tenho o vértice A e o vértice B, o lado AB é dado por esse nome, AB, com um risco em cima, tá bom? Se eu colocar apenas AB, não indica segmento, não indica lado de polígono. Então, isso é uma nomenclatura matemática para segmentos. E assim nós temos para todos os lados. BC, CD e DA para fechar o polígono. A, B, e C e D, com letras minúsculas e com o acento circunflexo, é indicado para os ângulos internos. Certo? Essa nomenclatura é usual para os ângulos internos de um polígono. Vértice A, ângulo A minúsculo. Vértice B, ângulo B minúsculo. Vértice C, ângulo C minúsculo. D minúsculo e assim por diante. E eu uso as letras maiúsculas com o mesmo acento circunflexo para os ângulos externos. Professor, o que é ângulo externo que eu não lembro? Você faz um prolongamento do lado do polígono. O que significa prolongar? Continuar ele aqui, ó, igual está no desenho. E a parte externa desse polígono vai formar um ângulo com esse prolongamento. Isso é chamado de ângulo externo. Note, não existe dois ângulos externos para um mesmo vértice, para um mesmo lado. É um só. É em função daquele seu prolongamento. Então, continuando na página 27, nós chamamos de ângulos internos aqueles que são formados por dois lados consecutivos que estão situados na região interna. Então, como diz, interna, a parte interna. Chamamos de externos aqueles que são formados entre um lado de um polígono e o seu prolongamento, ó. Note, se eu pegar aqui o IE, o lado IE, eu prolongo ele e eu vou fazer o externo com o outro lado. Podemos observar com o desenho que, isso é muito importante para a aula de hoje, que o ângulo interno junto com o externo são suplementares. Se eles são suplementares, eles formam linha reta. Se eles formam uma linha reta, a medida da soma dos seus ângulos é igual a 180. Então, sempre que eu somo interno com externo, interno com externo, interno com externo, sempre eu tenho um resultado igual a 180 graus. E para os polígonos regulares, nós temos uma definição especial. Um polígono é chamado de regular quando todos os seus lados têm a mesma medida e todos os seus ângulos internos são congruentes. Então, tem que ter os dois. Um polígono regular é quando tem todos os lados iguais e todos os seus ângulos internos também iguais. Olha o exemplo que nós temos na página 28. Note que polígono regular eu tenho primeiro. Por quê? Eu tenho 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos iguais, e todos os lados medem 1,8. Se eu tenho as duas coisas, isso aqui é um polígono regular. Se eu olhar para o segundo, eu tenho 2, 2, 2, 2, 2 e 2. Então, eu tenho um hexágono de lado 2 com ângulos internos 120. Portanto, também eu tenho um polígono regular. Note aqui que eu já tenho medidas diferentes. Então, isso aqui já faz com que esse polígono não seja regular. Note aqui que, apesar de eu ter ângulos internos iguais, eu tenho lados diferentes, eu tenho medidas diferentes. Então, ele não é regular. Porém, eu posso ter polígonos que todos os lados são iguais, porém os seus ângulos são diferentes. Então, também não é regular. Logo, só os dois primeiros desenhos são polígonos regulares. Continuando na página 28, nós devemos lembrar que sempre o ângulo interno somado com o externo é suplementar, então os dois juntos formam um ângulo de 180 graus. E com isso, vai ajudar a gente a completar a tabela de alguns polígonos regulares ali. Então eu tenho o triângulo, equilátero, o quadrado, o pentágono, hexágono, octógono e decágono, todos regulares. E eu sei a medida dos ângulos externos que estão indicados para cada um. E eu tenho que descobrir a medida do ângulo interno. Então, o que eu sei? Que o interno mais o externo são 180 graus. Então, como que eu faço para descobrir quando eu tenho dois ângulos suplementares e eu sei a medida de um deles? Eu lembro que esse suplementar é 180 graus e eu faço uma subtração em cima disso. 180 menos 120, eu descubro que no triângulo equilátero o ângulo interno mede 60. E eu vou fazer para todos os outros ali. Então, 180 menos 90 dá 90.
Então eu descubro o ângulo interno do quadrado. Do pentágono, 180 menos 72, que dá 108 graus. Então eu sei que o ângulo interno do pentágono é 108. O hexágono, 180 menos 60, me dá como resposta 120 graus. Descubro que no hexágono regular o seu ângulo interno é 120. No octógono regular, eu sei que o ângulo externo é 45. 180 menos 45 dá 135 graus. Descubro que no octógono regular o ângulo interno mede, cada ângulo interno mede 135. E no decágono, fazendo o mesmo processo, 180 menos 36, eu tenho como ângulo interno 144 graus. Cada ângulo interno, por exemplo, do decágono. O decágono tem 10 ângulos internos. Cada ângulo interno mede 144 graus. E agora nós vamos construir um hexágono regular. Então, para isso, você vai precisar do transferidor para os ângulos e da régua para medir os lados. Além de você pegar esses dois materiais, note que para a construção de qualquer polígono regular que você queira, você segue esse esquema. Primeiro, você traça o lado do polígono, a sua base, 5 centímetros. Tá, eu quero fazer o hexágono no caso. Então, eu vou ter que pegar esses 5 centímetros, fazer uma abertura de 120, fazer o próximo 5, fazer outra abertura de 120 e assim por diante, até fechar o desenho. Então, primeiro, a gente traça um lado, marca o ângulo desejado, com o lado traçado, traça um novo lado e você repete isso até que o desenho se feche. E é o que a gente vai fazer agora. Então, para a gente desenhar um hexágono regular, você vai precisar de uma régua, um transferidor e um lápis. Seguindo o nosso esquema na página 29, você primeiro tem que traçar um lado. A gente sempre começa pela base, para o desenho ficar mais simples de desenhar. Depois de você traçar esse primeiro lado, você faz o ângulo interno, traça o segundo lado. Com o segundo lado, você traça o ângulo interno e faz o terceiro lado. E assim sucessivamente, até que você consiga desenhar, no nosso caso, 6 lados, que é o hexágono regular. Pela tabela, o hexágono regular tem ângulo interno 120 graus e lado 5 centímetros. Então, vamos começar pela base. Na régua, você vai marcar lá uma base de 5 centímetros. Assim como todos os lados. Fiz a marcação de 5 centímetros, eu vou pegar o transferidor. Eu vou fazer o nosso ângulo interno 120 graus. Então, notem, como eu quero que o meu desenho se feche assim, você tem que tomar cuidado na hora de medir. No caso aqui, como eu quero uma abertura para cá, eu vou ter que usar o zero externo. Então, 120 eu tenho exatamente aqui. Marquei o meu 120, pego a régua e faço 5 centímetros. Feito o meu segundo lado, vou repetir o processo para o terceiro lado. Tá? Note que eu usei esse vértice, eu posso usar o outro também para fazer o terceiro lado. Nada impede que a gente faça isso. Então, só que para fazer o terceiro lado, eu vou querer a abertura para cá. Então, eu vou ter que usar o zero interno. Então, novamente, ó, 0, 120. Fiz a marcação, régua, 5 centímetros. Fiz o terceiro lado, o processo é o mesmo. Escolher qualquer um dos dois para fazer o quarto e o quinto lado. Abertura para cá, portanto, zero interno, 120 graus. Régua, novamente, 5 centímetros. Faço a marcação. E vou fazer o outro lado. Nota, eu quero abertura para lá, portanto é o zero externo. 120, fiz a marcação, pego a régua, 5 centímetros. Note agora que para fechar o desenho, não é necessário que a gente pegue o transferidor, que apenas a gente pegue os segmentos que estão faltando e complete o desenho. Pronto, nós temos aí um hexágono regular. Como nós seguimos o esquema, fizemos já o hexágono regular. Continuando a nossa aula, nós vamos retomar o conteúdo, né? Como a gente relembrou a parte dos polígonos, vamos ao primeiro polígono que a gente estuda, que são os triângulos. Então, nós vamos ver algumas propriedades que os triângulos têm, começando com os seus ângulos internos. Soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Então, usando um transferidor, lá na página 31, você deve medir cada ângulo interno dos dois triângulos que estão ali. Por exemplo, o ângulo A, se você pegar o transferidor, ele mede 45 graus. O ângulo B mede 90, que é o amarelo ali de cima. E o ângulo C mede 45 graus também. Se, por exemplo, você pegar e somar esses três ângulos, 45 mais 90, você tem que a soma dos ângulos internos é 180 graus. Vamos ver o outro triângulo. Pega o ângulo D, que é o laranja, mede ele, 90 graus também. Pegue o E, que é o azul, 60 graus. E pegue o F, que é vermelho, 30. Se você soma os três, você vê que a soma desses ângulos internos também dá 180 graus. O que nós temos? Dois triângulos diferentes em que a soma dos ângulos internos dá o mesmo resultado. E isso é uma propriedade dentro de qualquer triângulo. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Então, não importa o formato, o desenho do triângulo, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele tem 3 lados iguais, se ele tem 2 lados iguais, se ele tem 3 lados diferentes, você pegar o transferidor e somar cada ângulo interno, a soma de todos eles vai dar sempre 180 graus. Agora que a gente sabe o resultado sobre a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, a gente vai ver a condição de existência para um triângulo nas páginas 32 e 33. Para isso, a gente vai tentar construir 3 triângulos, com 3 medidas, obviamente.
Primeiro triângulo, 3, 4 e 5 centímetros. O segundo, 2, 3 e 6. E o terceiro, 2, 4 e 6. Então, utilizando a nossa ferramenta GeoGebra, a gente vai construir esses três triângulos com as medidas 3, 4, 5, 2, 3, 6, 2, 4 e 6. Certo? Vamos tentar construir e ver o que acontece. Pra gente analisar depois. Então, o segmento aqui, que é a minha ferramenta, é como se pegasse o lápis, certo? E a sua régua e montasse um triângulo de 5 centímetros de base, que é o lado maior. Então, do 1 até o 6, eu tenho 5 centímetros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu segmento F tem 5. Então, você vai pegar a régua lá, vai medir, beleza. Como é que eu vou fazer os lados 3 e 4? Você vai agora pegar o seu compasso. Então, lá na régua, você vai abrir o seu compasso, certo? E marcar, por exemplo, 3 centímetros nele. O que o compasso faz mesmo? Círculos, não é verdade? O compasso faz círculos. Então, eu vou utilizar a ferramenta do GeoGebra, que faz círculos também. Então, com o seu compasso, você vai pegar a ponta seca dele, que é aquela ponta de ferro, né? A ponta que fura ali o caderno. Você vai pegar a ponta seca dele, colocar no 0 da régua e abrir o compasso até o 3, tá? Abre esse compasso até o 3 e depois deixa ele marcado dessa forma. Abrir até o 3 significa o quê? Eu vou fazer aqui, abrir até o 3 o meu compasso também, tá? Aqui ele está dando uma ideia de círculo, mas vocês não vão desenhar o círculo. Vocês vão colocar a ponta seca em um dos vértices aqui e fazer uma meia volta só. Você vai fazer a mesma coisa para 4 centímetros. Então você vai pegar a régua, ponta seca no 0, abre até 4 centímetros e vai colocar no outro vértice e fazer outra meia volta. Fazendo a meia volta ali, por exemplo, fazendo as meias voltas aqui, eu tenho um ponto de encontro. É esse ponto de encontro que vai fechar o triângulo. De 3 e 4 centímetros. Professor, eu não acredito. Olha lá. Os dois segmentos que eu fiz mede 3 e o outro mede 4. Então, a gente conseguiu fazer um triângulo com medidas 3, 4 e 5. Fiz 2 pontos aleatórios aqui no nosso círculo, tá? Por quê? Quando você abre em 4 centímetros, significa o quê? Quando você põe a ponta seca aqui, o teu compasso, que é a outra parte que escreve, onde ela marca 4 centímetros. Então, é essa marcação que você for fazer. Então, note que em algum momento, esses 3 e 4 centímetros vão se encontrar aqui, ó. Tá? Para cá não vai ser, sempre para dentro para fechar o triângulo. E aonde eles se encontram, de forma meu desenho. Agora, vamos ver o que acontece se eu tento fazer 2, 3 e 6. Então, a minha base tem 6 centímetros, eu vou fazer o segmento que mede 6. Então, 7 mais 6, 13. Tenho 13 aqui, minha base 6 centímetros, pode ver, 6 quadradinhos. Na régua de vocês, 6. Se eu for tentar construir com 2 e com 3, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou abrir o compasso até 2 centímetros, ponta seca em um dos vértices, vou fazer um risco, ponta seca no outro vértice com 3 centímetros, vou fazer outro. Olha o que acontece. Então aqui é como se eu pegasse o meu compasso, o compasso de vocês lá, e abrisse por 2 centímetros. Note que não importa aonde eu faça a marcação do compasso, vou fazer a minha marcação do compasso aqui, ó. Se eu fizer a marcação do compasso, ele faz isso, igual lá no caderno de vocês, com 2 centímetros. E se eu pegar a ponta seca do outro lado, eu vou fazer com 3. Tá? Ó, vou fazer a marcação aqui. Então, habilitando a marcação do compasso, ó, esses dois pontos se encontram? Não se encontram. Então, o que acontece? Eu não consigo formar um triângulo com a medida que eu queira. Então, aí a gente vê que quando eu tenho que a soma dos dois lados menores for menor que o lado maior, não dá certo. Agora, quando eu tenho a base muito grande, o que acontece com os dois lados? Eles não se encontram. E vamos para o último exemplo, quando eu tenho base também 6, porém lados 2 e 4. Quando eu tenho lados 2 e 4, veja, eu vou pegar o compasso, ponta seca aqui, abrir ele em 2 centímetros e vou fazer a marcação no caderno. Fiz lá a minha marcação. Eu vou pegar aqui, ponta seca, ponta com lápis aqui, abro 4 centímetros e vou fazer toda a marcação. Eu acho que agora vai encaixar. O que acontece? Professor, os dois pontos se encontram, mas formam um triângulo? Não, porque eles se encontram exatamente no segmento. Mas por que isso acontece? Vamos analisar só as medidas. 2, 4 e 6. 2 mais 4, 6. Então, isso acontece quando? Um triângulo não consegue ser formado quando as medidas menores somadas são iguais à maior. Então, com as medidas colocadas ali, a gente viu que a gente só conseguiu construir o triângulo 3, 4 e 5. Então, notem que a gente vai fazer alguns exercícios para ficar mais claros por que nós só conseguimos construir o 3, 4 e o 5 e não os outros dois. Na página 33, nós temos os exercícios 1 e 2. Então, da mesma forma que a Aline desenhou o triângulo ABC, desenha os triângulos com as mesmas medidas indicadas. A gente tentou fazer o B e o C pela ferramenta, como se fosse a gente utilizando o compasso, e a gente não conseguiu. Em todos os itens foi possível construir um triângulo, foi possível construir apenas o A, 3, 4 e 5. Nós não conseguimos construir o B e o C. 2. Com base nas construções que você fez, que foram essas 3 aqui, compare as medidas do lado maior com a soma das medidas dos outros dois lados dados. E assinale a verdadeira, só tem uma verdadeira. Então, eu tenho que comparar os 5 com os dois menores, os 6 com os dois menores e esses 6 com os dois menores. Vamos ler a letra C primeiro, vou fazer o contrário, letra C. É possível construir um triângulo quando a medida do lado maior é igual à soma das medidas dos outros dois lados? Bem,
Onde que acontece isso? Acontece na letra C. Note, 6 é o lado maior. Se eu somar 4 com 2, também dá 6. A gente conseguiu fazer esse triângulo? A gente vê que pelo desenho, os lados eles se encontram e não encaixam, e não formam um triângulo, de jeito nenhum. Então, quando eu tenho que pego o lado maior, soma os outros dois lados, se der a mesma medida, não é possível construir o triângulo, então não marca. Letra B. É possível construir um triângulo quando a medida do lado maior é maior que a soma das medidas dos outros dois lados? O que aconteceu na letra B pelo desenho? Falta um pedaço para fechar o triângulo, né? Então, com medida 6, 3 e 2, não é possível construir o triângulo. Já a letra A é possível. É possível construir um triângulo quando a medida do lado maior é menor do que a soma das medidas dos dois lados? Sim. Essa é a condição de existência de um triângulo, de qualquer triângulo. Pela definição, temos, em qualquer triângulo, a medida de um lado deve ser sempre menor que a soma dos outros dois. E para as atividades, vocês vão fazer as páginas 35, exercícios 2 e 3. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Lembre-se que sempre vocês podem pausar o vídeo, olhar o vídeo de novo junto com o caderno, copiar os exercícios e atividades. E até a próxima!